Bom dia, meus irmãos. Espero que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês nesse domingo. Como é gostoso nós nos reunirmos para cultuar ao Senhor, como é bom podermos cultuar esse Deus tão maravilhoso que criou todas as coisas e que tem nos sustentado até agora. Nessa manhã nós estaremos cultuando ao Senhor juntos, continuando a estudar a carta de Paulo aos Efésios, louvando ao Senhor através do nosso coro, através das músicas. É um tempo muito gostoso e realmente muito especial para nós como igreja. Eu gostaria de ler com vocês a segunda carta, a 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. 1 Pedro 2, 9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse Deus que nós estamos servindo, é esse Deus tão maravilhoso que nos amou, que nos salvou, que transformou a nossa vida e que nos chama a revelar, a compartilhar, a falar da grandiosa bênção que Ele tem nos dado. Nessa manhã nós estamos reunidos para cultuar ao Senhor juntos. Eu espero que a sua família esteja bem, eu espero que realmente você esteja bem e possa cultuar ao Senhor conosco nessa manhã. Eu gostaria de orar nessa manhã, começando esse culto, iniciando esse momento de culto da nossa igreja. Eu quero convidar você e a sua família a orar comigo nesse momento. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo tão especial, ó Pai, que temos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, ó Pai, estar louvando ao Seu nome, Senhor Deus, estar aprendendo da Tua palavra, entoando louvores ao Senhor, ó Pai, como igreja, Senhor. Mesmo que não estejamos juntos, mesmo que ainda separados fisicamente, em espírito, ó Pai, nós nos unimos nesse momento, ó Deus, para cultuá-lo, Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor aceite esse culto, ó Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra, através dos hinos que entoaremos, através dos cânticos que entoaremos, Pai, que realmente a Tua presença, ó Deus, possa ser sentida, ó Deus, em nossos lares. Pai, nós queremos agradecê-lo, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado, ó Deus, da Tua igreja, Senhor, dos membros da Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado, ó Pai, pessoas, ó Deus, dispostas a ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E, ó Deus, cuida deles, Pai, de uma forma muito especial. Eu quero lembrar, ó Deus, os nossos irmãos, ó Pai, que trabalham com a área de saúde, ó Deus, que estão mais expostos, ó Pai, a essa pandemia que estamos enfrentando, Senhor. Quero pedir-lhe, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando desses irmãos de uma forma muito especial, Pai. Que a Tua presença esteja com eles, ó Deus. Que o Teu cuidado, ó Pai, esteja sobre eles, ó Pai, sobre os seus familiares. Que cada um deles, ó Deus, sinta, ó Pai, a Tua presença junto deles, Senhor Deus. Mas também, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, por aqueles irmãos, ó Deus, que estão passando alguma dificuldade, ó Senhor, algum problema, que o Senhor também esteja com eles, ó Pai, guardando, cuidando, protegendo, ó Pai, de uma forma especial. Quero pedir, ó Deus, pela vida do seu Frederico, ó Pai, que está internado, cuida dele, Senhor Deus, para que ele também sinta a Tua presença, ó Pai, nesse momento. Ó Deus, cuida, ó Pai, de cada um de nós e nos abençoa, Senhor, nessa manhã com esse culto. Nós te louvamos, Pai, e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu espero que você esteja acompanhando os nossos cultos pela internet. Espero que você esteja participando dos nossos cultos, tanto aos domingos como às quartas-feiras, também nas reuniões que nós temos feito individualmente ou em casa, todos os dias às 9 da noite. Espero que você realmente esteja participando como igreja. E se você ainda não teve esse privilégio, não teve essa oportunidade, eu quero desafiar você, a que está nos vendo, a que está assistindo esses cultos, a fazer isso. Não permita que esse tempo de isolamento também o isole das pessoas. Busque os irmãos, busque as pessoas que estão próximas a você, ou então aqueles que estão distantes, e realmente compartilhe daquilo que o Senhor Deus tem feito, daquilo que o Senhor Deus tem ensinado para você durante esse tempo. Esse tempo de isolamento requer de nós um novo agir, um novo pensar, uma nova forma de realmente nós mantermos a nossa comunhão. Então eu espero que você possa fazê-lo de uma forma criativa, de uma forma nova, mas de uma forma que realmente você consiga manter a sua comunhão com Deus e com os irmãos da igreja. Esse dia é um dia bem gostoso, um dia bem especial.
E nessa manhã vocês vão ouvir agora duas músicas. Ah, se você conhece essas músicas, eu gostaria de convidá-lo a cantar junto essas músicas. Mesmo lá na sua casa, se você estiver sozinho ou acompanhado, cante conosco. O coro misto vai estar cantando uma música em alemão e em seguida a família Silva vai estar nos dirigindo num hino, Jesus, Pastor Amado. Ele já vai estar nos preparando para a mensagem que nós teremos a seguir. Então eu queria convidar você a cantar junto com o coro essa música em alemão, se você conhece, se você pode cantá-la. E depois também com a família Silva nós estaremos cantando Jesus, Pastor Amado. E já estamos orando pela mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor juntos nesse momento.
Como foi gostoso podermos louvar ao Senhor juntos, como foi gostoso poder entoar esse hino ao Senhor juntos. Meus irmãos, nós estamos estudando, como eu disse, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Hoje nós estaremos vendo os últimos versos dessa carta, a partir do verso 11 até o verso 22. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, do 11 ao 22. A gente percebeu, a gente estudou nesses últimos domingos, esse capítulo 2 de Efésios, e do verso 1 até o verso 10, Paulo ali estava falando sobre a nossa nova vida em Cristo, o sacrifício que Cristo fez, aquilo que Ele fez em nós individualmente, aquilo que Ele produziu naqueles que Ele escolheu, naqueles que Ele executou através do sacrifício de Jesus, a obra da salvação em cada um de nós. E agora, a partir do verso 11, então, Paulo vai continuar falando um pouquinho, mas não mais sobre as consequências, não mais sobre aquilo que ele faz, não individualmente somente, na vida de cada um, mas também no meio do corpo, no meio da igreja, no meio das pessoas que estão ao nosso redor. Essa transformação que Cristo fez, a transformação que Cristo faz, a paz que Ele traz, não é somente uma paz individual, mas também uma paz que se mostra, se revela no coletivo também. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa manhã, sobre essa paz que vem através de Jesus, através de Cristo. Eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Diz o seguinte: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto a alianças da promessa, e sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É um texto bem interessante, um texto que Paulo está falando aqui sobre a forma como, através de Cristo, nós nos unimos como igreja, nós nos unimos como povo de Deus, que ele quebra então aquela barreira que havia entre o povo judeu e o povo gentil. Meus irmãos, é um texto que eu confesso para vocês, muitas vezes é difícil para aplicarmos a nossa vida nesses dias, sem que nós forcemos aquilo que o texto está dizendo. Mas eu creio que nós temos algumas coisas importantes a considerar nesse texto que Paulo fala aqui para nós, aquele texto que ele escreve, deixa para aquela igreja em Éfeso e que para nós é muito importante nesses dias. Nós temos uma tendência muito forte, muito grande em nossos dias em desprezar aquilo que o povo de Israel representa, ou aquilo que o povo de Israel é para o Senhor. Algumas vezes nós, como cristãos, olhamos para as nossas vidas e achamos, olha, nós agora somos aquele povo que Deus ama, a menina dos olhos do Senhor. E o pior de tudo é quando nós achamos que a nossa igreja, a nossa comunidade também, essa é a menina dos olhos do Senhor Jesus. E quando não, nós achamos que a nossa própria vida, somente ela, é a menina dos olhos de Jesus.
mas nós vamos perceber o quanto ao Senhor Deus se agrada, o quanto Ele ama a sua igreja como um todo. Não somente a mim individualmente, e não somente a mim como uma igreja local, não somente a mim como um povo que se reúne com os mesmos objetivos, mas todos aqueles, tanto o judeu como o gentil, como nós individualmente, o Senhor se agrada de cada um de nós. No verso 11 até o verso 13, Paulo aqui no verso 13 fala que nós somos aproximados novamente. Ele fala no verso 13, mas agora em Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E nós precisamos pensar um pouquinho o que ele está querendo dizer com isso. Nós podemos olhar isso nos versos anteriores. No verso 12, primeiro Paulo fala que nós estávamos afastados de Cristo. Essa é algo que a gente precisa entender. No verso 12 fala, naquela época vocês estavam sem Cristo. Lembra que ele está dizendo, escrevendo essa carta para uma igreja que era gentia, um povo que realmente estava vivendo aquele conflito, ou vivia num conflito muito grande entre o povo judeu, o povo que for escolhido pelo Senhor, e aqueles que não pertenciam a esse povo. E Paulo então fala sobre isso, que no passado, para que eles se lembrassem que no passado deles, antes do sacrifício de Cristo, eles estavam afastados desse Senhor Jesus. E é interessante, quando nós pensamos nisso, a diferença que isso trazia para o povo, ou traz para aqueles que conhecem ao Jesus e têm a esperança de Cristo, e aqueles que não têm. Quando nós realmente pensamos nisso, ou quando nós olhamos para aquilo que Paulo fala sobre estar afastados de Cristo, quer dizer que nós não possuímos a esperança da vinda do Messias. E isso trazia uma diferença enorme na vida de cada um desses dois povos no passado. E com certeza essa mesma diferença, essa mesma esperança que nós temos hoje em confiar na vinda do Senhor Jesus, também é diferente daqueles que não têm essa esperança. E é engraçado quando a gente pensa no povo de Israel, no povo escolhido pelo Senhor, e quando eles olhavam para a situação deles, que eles estavam vivendo, apesar de tantas lutas, apesar de tantas guerras que eles enfrentaram durante a existência do povo, durante toda a vida daquele povo, a peregrinação do povo, o cativeiro, Roma, tantas coisas que eles enfrentaram, duras, difíceis. Eles eram um povo que mantinham viva a esperança de futuro. Eles conseguiam olhar para aquela situação que eles estavam enfrentando, aquela situação que eles estavam vivendo, e passavam, suportavam aquilo e tinham realmente uma alegria diferente no coração, porque eles tinham a expectativa da vinda do Messias. Eles estavam ansiando, estavam aguardando se cumprir as promessas que haviam sido feitas lá no passado. Eles estavam olhando para algo que trazia para eles a certeza de uma mudança no futuro. Quando nós olhamos a 2 Samuel, no capítulo 7, o verso 16, o profeta ali, falando para Davi, fala, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. O povo de Israel se firmava nessas promessas, o povo de Deus, o povo judeu, se firmava naquilo que eles conheciam da lei, naquilo que Deus havia prometido para eles no passado, e eles sempre tinham isso à mente. Então todas as lutas que eles enfrentavam, todas as dificuldades que eles passavam, eles podiam olhar para essas promessas, eles olhavam para a expectativa da vinda de Jesus, ou que haveria um Messias que viria e iria libertá-los, e fazia com que eles passassem por aquelas provas de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira com muito mais confiança, vamos dizer assim. A gente pode perceber isso quando a gente lê o profeta Isaías. Isaías, falando ao rei Acás, quando ele enfrenta uma dificuldade, ele fica com medo na batalha, ele fica com medo de perder ali uma batalha. Isaías parece que se toma de uma certa força para dizer para ele, e ele fala de uma maneira um pouco severa até, Deus responde de uma maneira severa
para Acás, no sentido de que, olha, rapaz, você não lembra das promessas, você não sabe o que Deus prometeu para nós no passado, você não sabe que vai vir alguém, vai vir o Messias, que a dinastia de Davi não vai morrer. E olha só o que ele diz em Isaías, no capítulo 7, o verso 13 e 14, em resposta a Acás. Então, disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. É engraçado que a gente olha essa passagem, a gente percebe claramente a reação de Isaías quando o rei Acás começa a vacilar, falando, olha, eu não sei se eu faço. E ele fala, então pede uma prova, pede um sinal para o Senhor. Não, eu não sei, quem sou eu para pedir esse sinal? Quem sou eu para testar o Senhor? Mas parece que eu estou com um pouco de medo. Isaías então enche-se daquela coragem que o Espírito dá, e ele dá essa resposta tão bonita que nós sabemos sobre o que Isaías estava dizendo, e com certeza aqueles irmãos daquela época também sabiam. E a gente percebe então que aquele povo, ele vivia nessa expectativa, nessa esperança real da vinda de Jesus. Nós também sabemos disso, nós também hoje, depois que fomos alcançados pelo Senhor, também temos essa esperança. Mas no passado não tínhamos. No passado também vivíamos cegos como os gentios. Esses gentios daquela época também não tinham essa expectativa da vinda desse libertador. Não tinham essa expectativa da vinda do Senhor Jesus e daquilo que ele faria pelo povo. Mas Paulo também fala que nós estávamos longe dos privilégios de ser povo de Deus. Nós estávamos longe, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas de Deus ao povo de Israel. Essa não só a expectativa da vinda do Messias, do libertador, do rei, daquele que governaria sobre todas as nações, não era só isso que o povo estava afastado, não era só disso que o povo não tinha a esperança, mas também eles não tinham alguém por quem chamar de Senhor verdadeiramente. As promessas que Deus havia dado para o povo de Israel, a maneira como Deus havia conduzido o povo de Israel, não era uma realidade para os gentios daquela época que Paulo escreve. Não era uma realidade para nós, antes de conhecermos ao Senhor Jesus. E talvez duas coisas a gente pode pensar, duas coisas nós podemos terem para nós que fazem uma diferença enorme. Quando nós olhamos para o povo de Israel, uma coisa que eles tinham muito orgulho, uma coisa que realmente enchia o coração deles, é que eles eram governados por Deus. O rei deles era Deus. Eles não se submetiam a um governo humano, basicamente, eles não se submetiam às influências humanas, mas sim, eles tinham por cabeça, eles tinham por governador, por rei, o próprio Deus. A gente pode perceber isso lá nos vários salmos que nós lemos, mas o Salmo 145, verso 1, ele fala assim, eu te exaltarei, meu Deus e meu rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. E isso é bem literal que o salmista está dizendo. Eu vou te exaltar, meu Deus, meu rei. Para o povo de Israel, ele era governado por Deus. O Senhor Deus era assim, o presidente deles era assim, o chanceler deles, era o governador deles, era o rei deles. E isso trazia para eles um certo orgulho, uma certa tranquilidade, porque quem não gostaria de ser governado por Deus? Quem não gostaria de ser conduzido pelos caminhos certos como Deus fez? E Deus havia cuidado daquele povo de uma forma especial. Mas talvez a coisa que seja mais importante para o povo de Israel, aquilo que realmente fazia com que eles tivessem uma esperança tão grande do futuro, é que eles tinham ciência, eles tinham a convicção e tinham realmente
a certeza do amor de Deus por eles, porque eles foram o povo escolhido por Deus. O próprio Deus os escolheu. Êxodo, no capítulo 6, o verso 7, diz o seguinte: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Imagina aquele povo naquela época, escravo, aquele povo sofrendo, mas eles sabiam que era um povo que havia sido escolhido por Deus. Imagina esse mesmo povo na época de Paulo, ouvindo as histórias do passado de como aquele Deus tão poderoso, aquele Deus tão zeloso por eles, os livrou de tantas situações, os livrou do Egito, os livrou de tantas outras batalhas, conquistou reinos apesar de serem um povo tão pequeno. Como isso devia encher o coração dele de uma esperança enorme, sabendo que Deus estava cuidando deles. E de que as promessas, as alianças que Deus havia feito com eles, não iriam ser quebradas. Esse Deus era um Deus maravilhoso, era um Deus poderoso, era um Deus que fazia diferença na vida deles. Por todas essas diferenças, por todas essas situações, quando Paulo escreve que os gentios deviam lembrar que eles estavam separados do Senhor, estavam distantes do Senhor, era algo que era bem forte para aquela igreja. Quando nós olhamos para os gentios, e ainda nesse mesmo texto, no verso 12, finalzinho do 12, fala que eles, além de não serem estrangeiros às promessas, às alianças, eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Estudando um pouquinho sobre o povo daquela época, a gente percebe que os gentios daquela época, os gregos daquela época, eles realmente não nutriam sequer nenhum tipo de expectativa quanto ao futuro. Eles olhavam para a própria vida e enxergavam a vida como deviam ser vivida no momento, no aqui e o agora. Nada poderia mudar, nada poderia transformar a sua vida futura. Não havia nada de expectativa além daquele tempo que eles viviam. Há um escritor daquela época, o escritor grego, Teógenes, duas frases dele talvez mostram, exemplificam bem como era o sentimento do gentio daquela época. Ele diz assim: durante minha juventude me alegro e me distraio, mas chegarei a jazer por muito tempo sobre a terra. Privado de vida, mudo como uma pedra. Deixarei o brilho do sol que tanto amei, e ainda que seja um homem bom, então não verei nada mais. Alegra-se minha alma em sua juventude, pois logo virá outro homem à vida, e eu serei terra negra na morte. Nenhum mortal de todos os que o sol contempla é totalmente feliz. Essa é a situação daquele que não tem esperança. Essa é a situação daquele que realmente não tem onde buscar energia, não tem onde buscar forças, não tem onde buscar realmente a segurança para viver a sua vida de uma forma satisfeita, de uma forma animada, de uma forma que possa enfrentar as dificuldades da sua época. Existia uma diferença enorme entre a vida do judeu daquela época e a vida do gentio, aquele que não conhecia o Senhor, que não tinha tido a experiência renovadora de um encontro com Jesus. Porque os dois viviam completamente diferentes. Um com a esperança, um vivendo ao lado do Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor, sabendo das promessas e das garantias dessas promessas dadas pelo Senhor, e o outro vivendo completamente sem esperança, vivendo só o dia, o agora, entregue às paixões daquele mundo, entregue aos pecados que conduziam a sua vida, e como Paulo fala anteriormente, entregue a Satanás, aos desejos da sua carne. Isso faz uma diferença enorme, e é importante nós lembrarmos disso, é importante nós olharmos para nós, individualmente, mas também como corpo nessa perspectiva. Nós éramos assim no passado, e hoje
nós temos essa alegria, hoje nós temos essa esperança, hoje nós temos esse regozijo de nos reunirmos realmente porque nós fomos aproximados de Deus através do sacrifício de Cristo. E é isso que nós olhamos ali no verso 13. É o que Paulo completa a frase. Ele fala, olha, mas agora, ou seja, por causa de Jesus, pelo sangue dele, nós pudemos então ser transformados, nosso destino, nossa condição foi mudada. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Como isso é gostoso, como isso é reconfortante para nós sabermos como igreja. Como isso é, não só como pessoa, mas também como o corpo de Cristo. O povo de Israel tinha aquela ideia de comunidade muito forte. Eles ainda têm. E nós também, como igreja, também temos. É interessante que, por mais que nós vivamos, ou por mais que nós venhamos de uma família que não é muito animada, que não é muito de se encontrar, não é muito de se reunir quanto irmãos de sangue, uma vez que nós nos convertemos, uma vez que nós nos tornamos parte da família de Deus, até mesmo esse ingrediente na nossa vida muda. É tão gostoso quando nós podemos olhar os irmãos que estão escrevendo nos grupos da nossa igreja e quantas e quantos irmãos têm falado, puxa, como eu estou sentindo falta da igreja. Como eu estou sentindo falta de me reunir com os irmãos da igreja. Essa é a transformação que Cristo faz. É essa mudança que Ele gera no coração daqueles que o encontram, daqueles que têm a sua vida transformada por Ele. Nós começamos a querer estar perto um do outro, a querer participar da vida de um do outro, porque nos tornamos uma família, nos tornamos um corpo, e esse corpo tem desejo de estar perto, de poder louvar ao Senhor junto. Gálatas, no capítulo 4, no verso 4 a 6, Paulo diz algo que é maravilhoso para nós como família, como crentes. E essa é uma verdade que nós sabemos, mas nós precisamos sempre olhar e voltar e aplicá-la em nossa vida. Paulo diz o seguinte em Gálatas: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Por meio do Espírito Santo, por meio da transformação que Cristo fez em nós, nós podemos falar, Abba, Pai, Paizinho, eu estou aqui. Como é bom nós sabermos, como é bom nós entendermos que Deus transformou a nossa vida, não somente no sentido de que agora nós somos uma nova criatura, mas também Ele mudou a nossa situação em relação ao povo dEle. Tudo isso faz de nós pessoas agraciadas por Deus. Como é bom nós entendermos isso, como é bom nós nos aproximarmos dessa verdade. Mas também nós continuamos e podemos ver que não foi somente essa mudança que Cristo produziu em nós. Não foi somente essa transformação no sentido de nós percebemos como nós estávamos antes e como nós somos hoje, a nossa condição como parte desse corpo que nós podemos ver. A gente pode perceber também que esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário também nos aproxima daqueles que no passado, ou quando Paulo está escrevendo essa carta aqui aos Efésios, que Deus aproximou até mesmo aqueles que pareciam ser inimigos um do outro. E nós temos que perceber, ou podemos perceber isso de uma forma muito interessante, do verso 14 até o verso 18. Nós somos aproximados dos nossos inimigos através de Jesus. É algo que Cristo faz e que para nós talvez não seja tão relevante, ou nós pensemos que hoje não seja uma coisa tão forte, mas sim, nós podemos tirar boas lições disso tudo. No passado, quando o povo se reunia, quando o povo de Israel
se reunia para adorar ao Senhor. Esse povo era dividido por lugares onde eles poderiam estar louvando a Deus, onde eles poderiam entrar e ter acesso ao Senhor. Eram os átrios que eram chamados. Há uma parte onde ficavam os sacerdotes, outra parte onde ficava todo mundo separado, e o gentio, aquele que não pertencia à comunidade de Israel. Ele poderia olhar, ele poderia cultuar ao Senhor atrás daquela barreira, atrás daquele muro, longe, bem distante. Era bem afastado, era bem colocado de uma forma bem longe aqueles que poderiam louvar ao Senhor. E é interessante, vendo alguns comentaristas, eles dizem que naquela época, alguns portais onde tinham acesso, e para controlarem a entrada ou não daqueles que pertenciam à comunidade de Israel para chegarem ao templo, havia uma inscrição em algumas vigas, se dizendo que, olha, a partir daqui, se você não é judeu, você não pode entrar. E se você entrar, você é responsável pela sua própria vida. Olha, imagina o tamanho da inimizade que existia entre o povo, entre aqueles que oravam, que conheciam a Deus, e aqueles que não pertenciam a esse povo. Paulo fala no verso 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade que existia entre os povos. Essa inimizade era algo tão latente, tão ferrenha no passado, que afastava as pessoas, que impedia as pessoas de cultuarem ao Senhor juntos. E é interessante que, quando nós olhamos agora a partir do verso 15, a gente pode perceber como Deus fez isso, ou por que Deus teve que fazer isso. O Senhor Deus, ele anula o efeito daquele orgulho que o povo judeu tinha com referência à lei. É o que Paulo diz aqui, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Quando a gente olha para isso, olha só o que diz lá no verso 11, a gente pode perceber isso de uma forma muito clara. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando a gente olha o início do verso 11 e o metade ali, ele fala assim, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. E olha só, presta atenção, ele fala, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. O povo judeu se orgulhava daquilo que ele era. O povo judeu, ele se orgulhava tremendamente de servir a esse Deus, mas alguns desse povo se orgulhavam daquilo que eles faziam por causa das leis que Deus havia dado. E foi o próprio Deus quem deu as leis para o povo. Algumas leis cerimoniais, algumas leis sobre sacrifícios. O próprio Deus havia dado essas leis ao povo. Mas Deus havia feito isso para que aquele povo fosse o representante dele na terra. Para que aquele povo pudesse mostrar a glória do Senhor, pudesse mostrar o amor do Senhor, pudesse mostrar realmente a força do Senhor, o poder do Senhor sobre a terra. Mas aquele povo olhou para aquelas leis e a maneira como eles começaram a cultivar, a maneira como eles começaram a tratar aquela lei, mostrou que realmente eles não entenderam aquilo que Deus havia feito com eles. Eles achavam, olha, Deus me escolheu para ser a menina dos olhos e não existe mais nada fora de mim. Ninguém mais é bom, ninguém mais é justo, só eu pertenço ao Senhor. Só eu sou digno de estar na presença desse Deus. É engraçado que o judeu da época de Paulo, o judeu da época do Antigo Testamento, ou do começo ali nesse tempo do cristianismo, eles olhavam para um gentio e tratavam ou achavam que ele não passava de um simples cachorro. Tratavam as pessoas de uma forma muito desprezível.
E aí a gente fica pensando, mas que interessante, que coisa difícil essa. O Senhor Deus dá a lei, o Senhor Deus chama aquele povo, o Senhor Deus escolhe aquele povo, o Senhor leva esse povo até onde eles estavam, mas o povo começa a distorcer, começa a mudar aquilo que havia feito. E Paulo então fala que Cristo, o sangue de Cristo, quando ele foi pregado naquele madeiro, quando ele foi pregado naquela cruz, ele anulou aquilo que a lei exigia dos homens. Ele cumpriu com aquilo que os homens não podiam cumprir. É interessante quando nós olhamos em Mateus, no capítulo 23, o verso 23. Olha só o que Jesus diz. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. É interessante que Jesus aqui está falando para esse povo: olha, o coração de vocês devia estar perto de Deus. Deus não estava interessado nos seus ritos, nos seus rituais. Deus não estava interessado em você só guardar a lei pela lei. Deus queria que vocês guardassem a lei por amor a Ele. Não para que vocês se tornassem orgulhosos daquilo que Deus fez de vocês. E é interessante que isso é um alerta para nós como igreja. Isso é um alerta para mim como pastor, como membro de igreja, como cristão. O quanto a minha religiosidade é mais forte, é mais latente do que o amor de Deus na minha vida. Algumas vezes nós falhamos ou nós erramos por pensar que o fato de eu ser o que sou, o fato de eu pertencer à igreja que pertenço, o fato de eu pertencer à denominação que eu pertenço, é maior do que aquilo que Cristo fez pela minha vida. Eu só sou o que sou por causa do sacrifício de Jesus. Eu só sou o que sou por causa do amor de Jesus que trouxe a paz ao meu coração. Eu só sou o que sou porque esse amor foi manifesto naquela cruz do Calvário, transformando e mudando totalmente a minha situação. Tem uma história muito interessante de uma senhora, a senhora Rita Snowden. Ela conta uma história na época da guerra de que um sargento francês, junto com alguns soldados, estava carregando o corpo de um soldado francês. Havia sido morto em batalha pela França, e aqueles homens carregaram aquele corpo para ser enterrado numa igreja francesa, uma igreja católica romana francesa. E eles chegaram num lugar onde tinha essa igreja, e chegaram diante do sacerdote, diante do ministro que estava lá, e falaram: olha, nós precisamos enterrar o corpo do nosso amigo, um soldado francês. E quando falaram com aquele homem, aquele sacerdote, a primeira coisa que aquele homem olha para aqueles soldados e pergunta: bom, eu preciso saber de uma coisa, esse soldado, ele é católico romano? Eu preciso saber, porque aqui é uma igreja católica romana francesa, então só pode ser enterrado aqui no terreno da nossa igreja quem foi batizado numa igreja católica romana. E eu queria saber, você sabe se ele foi batizado numa igreja católica romana? E aqueles homens olharam um para o outro e falaram: nós não sabemos. E aí aquele padre, com a cabeça baixa, triste até, olhou para aqueles e falou: olha, me desculpe, infelizmente eu não posso permitir que vocês sepultem esse seu amigo no terreno da igreja. Aqueles homens saíram e ao lado da cerca, 2 metros da cerca, abriram ali uma cova e enterraram o seu amigo naquele lugar. Enterraram aquele corpo lá, sepultaram aquele corpo e foram descansar um momento. No outro dia, aqueles homens queriam ir de novo lá para se despedir do seu amigo e continuar a viagem, continuar o trabalho que eles tinham diante do exército. E eles chegaram lá onde haviam enterrado o corpo e começaram a procurar, e procuraram para todo lugar onde eles tinham colocado o corpo.
E um olhava para o outro e falou, mas foi por aqui que nós enterramos o corpo, mas onde está a sepultura, onde está o lugar que nós enterramos? E eles procuraram e não conseguiam descobrir, não conseguiam ver a terra revirada, não conseguiam perceber onde é que eles haviam conseguido enterrado o corpo. Eles sabiam sim que estava a 2 metros ali da cerca da igreja, do cemitério da igreja, e eles não conseguiam perceber onde estava. Nesse meio tempo, aquele sacerdote sai da igreja, chega diante daqueles homens e fala, olha, eu fiquei tão incomodado essa noite, por não ter permitido enterrar o corpo desse homem que morreu pela França, pelo nosso país. Que eu acordei de madrugada e vim aqui com minhas próprias mãos e uma pá. Eu mudei a cerca da igreja. Eu tirei do lugar a cerca onde estava e coloquei essa cerca 2 metros adiante, para que o corpo do seu amigo estivesse dentro dos limites da nossa igreja. Que história fantástica, que história maravilhosa, que exemplo é para nós essa história. O sacrifício de Jesus, ele nos aproxima daqueles que muitas vezes nós temos por nossos inimigos. O sacrifício de Cristo por nós nos dá esse privilégio de convivermos como irmãos, com um só pensamento, com um só objetivo, pessoas que são diferentes, que são trazidas de lugares diferentes, com histórias, com vidas diferentes, com conhecimento do Senhor de uma forma diferente. E é isso que Paulo diz aqui a partir do verso 15, ele fala, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Esse novo homem é uma nova classe de homens, não é somente um homem feito ali com muitas cópias iguais, mas sim é uma nova espécie, é alguém totalmente novo, transformado. É fazer de nós, pessoas que eram completamente diferentes, uma nova criatura. Alguém que um espírito novo, alguém que é dirigido por uma forma nova de agir. É isso que Cristo fez na vida daquela igreja, é isso que Cristo está fazendo na vida da nossa igreja, na sua vida, na minha vida. Uma vez que nós alcançamos, uma vez que nós encontramos a graça do Senhor Jesus, nós nos tornamos um novo povo. Nós nos tornamos uma nova família. E é isso que nós precisamos entender. E essa nova experiência que nós temos, esse novo homem ao qual nós somos transformados, nos permite chegar até Deus e ter uma nova experiência de comunhão com Ele. Hebreus, no capítulo 10, o verso 19 e 20, o mesmo texto que eu usei na quarta-feira, no estudo que eu dei na quarta-feira, nós percebemos isso. Paulo diz, o autor de Hebreus diz o seguinte, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Não é mais por causa dos sacrifícios do passado, não é mais por causa do cumprimento daquelas leis, não é mais porque nós fazemos qualquer coisa boa perante o Senhor, mas é por causa do amor de Jesus, do sacrifício dele na cruz, nós podemos estar perto de Deus, nós podemos estar na presença de Deus. E quando nós pensamos nisso, nós também podemos entender melhor aquilo que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, o verso 7 ao 9. Ele fala, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Como é bom saber que todos nós podemos ser justificados, perdoados, purificados pelo sangue de Cristo. Não é a nossa obra, não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós somos que nos une como igreja, que nos une como corpo,
mas é pura e simplesmente o sacrifício de Jesus naquela cruz. É o sangue dele, é o sacrifício que ele fez lá, que nos tirou da condição que nós estávamos e nos fez um corpo, fez um povo nesse dia. E é por isso que nós nos reunimos aqui como igreja, é por isso que nós sentimos tanta alegria quando pessoas são transformadas e são inseridas nesse corpo. É por isso que nós nos alegramos quando nós saímos daqui e vamos para outros lugares e encontramos irmãos e irmãs na fé, que compartilham da mesma experiência, que compartilham da mesma transformação, que vivem a mesma expectativa que nós vivemos no dia de hoje. E aí, a partir do verso 19, Paulo termina essa exposição dele com uma visão de futuro maravilhosa. Ele fala, portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Judeu e gentil. Pessoas que conheciam a Deus e tinham esperança do Senhor, mas que não estavam entendendo de verdade aquilo o propósito para qual Deus os havia escolhido. Pessoas que estavam distantes do Senhor, pessoas que viviam a parte das bênçãos de Deus, a parte da esperança, da expectativa da vinda do Messias. Agora se tornam um só corpo, uma só igreja, um só movimento, um só homem, para buscar servir ao Senhor e para fazer a vontade de Deus. Que situação maravilhosa, que desfecho maravilhoso. Nós não somos mais forasteiros, mas nós somos concidadãos, somos cidadãos, nós somos membros da família de Deus. Nós não estamos mais sofrendo as consequências de sermos estrangeiros nesse lugar. Nós não sofremos mais as consequências de não podermos ter os privilégios daquilo que Deus promete para nós, daquilo que Deus dá para nós. Nós somos membros desse corpo. Mateus, no capítulo 22, o verso 37 ao 39, a resposta que Jesus dá aos fariseus, aos escribas, quando ele pergunta, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus fala, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Que maravilha nós podermos amar ao nosso próximo, independente de quem ele é, independente de onde ele vem, porque é mandamento do Senhor e Ele que cuida de nós. Eu gostaria de encerrar esse culto, encerrar essa pregação, lendo Apocalipse, no capítulo 7, do verso 9 até o verso 12. Esse texto foi lido no meu batismo. Eu me lembro do meu batismo de uma forma fantástica. Eu não consigo me lembrar até a data desse batismo. Mas eu nunca vou esquecer o coro da Fazenda Velha cantando. Quem são esses de branco vestidos? Aqueles que foram lavados no sangue do Senhor, e lembrar do pastor Tis, lendo esse texto. Ele diz o seguinte, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com suas vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, honra, força e poder sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Depois disso olhei e vi diante de mim uma multidão que não podia se contar, e era de todas as línguas, povos e raças. Como é gostoso saber que nós estamos no meio dessa multidão.
Como é gostoso saber que você e eu, que a nossa igreja faz parte de algo muito maior, por causa do amor de Jesus, por causa do sacrifício da cruz do Calvário, por cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Meus irmãos, como foi bom nós louvarmos ao Senhor juntos, como foi bom nós nos aproximarmos do Senhor e entendermos um pouquinho daquilo que Deus quer para nós como igreja, aquilo que Deus quer para nós como nossa vida pessoal. Saber que o Senhor Deus nos chamou e nos reuniu como seu povo para louvarmos a esse Deus tão maravilhoso que nos escolheu para fazer parte dessa família tão especial que é o povo dele. Nessa semana nós estaremos mais uma vez nos reunindo na quarta-feira às 8h30 da noite para estudarmos a palavra do Senhor sobre a igreja, sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós queremos como igreja. Também estaremos nos reunindo todos os dias às 9h da noite em oração pela igreja, em oração pelos profissionais, em oração por vários outros pedidos que nós temos colocado diante de vocês para que você e a sua família estejam orando. E também no domingo estaremos juntos novamente em nosso culto dominical às 9h30 da manhã. Participe desses cultos. Realmente veja, ore ao Senhor conosco, interaja com os nossos irmãos, interaja através das mídias sociais da igreja. Realmente busque a comunhão dos irmãos, busque estar perto daqueles que você ama, busque cuidar-se também. Eu gostaria que você estivesse ainda lembrando de orar pelos nossos governantes durante essa semana. Orar para aquilo que eles devem fazer, a forma como eles devem conduzir o nosso país. Coloque-os diante da presença do Senhor, se você não tem feito. Coloque a nossa igreja diante da presença do Senhor, porque nós precisamos de força, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos realmente ser renovados em nosso ânimo também, para nós passarmos por esse período tão difícil que nós estamos vivendo.
ore pela nossa liderança, ore pelos recursos da nossa igreja, para que nós tenhamos também condição de manter e continuar mantendo aquilo que nós fazemos. Lembra também, meus irmãos, de durante a semana orar por aqueles que estão longe, os nossos membros, os nossos missionários, orar por aqueles que trabalham diretamente em situações de risco, ora por eles também. Eu gostaria que nós, como igreja, pudéssemos estar sempre buscando olhar para fora, olhar para aqueles que estão em dificuldade e sermos uma ponte, sermos aquele auxílio para aqueles que estão sofrendo. Que o Senhor Deus possa nos conduzir a isso. Que nós possamos amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração e amar ao nosso próximo como Deus ensinou a nós amarmos também. Realmente que o Senhor Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Nós vamos orar agora encerrando esse culto e logo após essa oração final, nós estaremos ouvindo um pós-lúdio e depois desse tempo, eu queria convidar você, na sua casa, onde você está, a ter um momento de comunhão. Eu sei que muitos têm sentido falta do nosso momento de cafezinho aqui na igreja, que temos todo domingo depois do culto. Então eu desafio você a compartilhar desse período, depois desse culto. Reúne os seus irmãos, reúne sua família e tome um cafezinho juntos, faça uma refeição juntas. Aproveite para conversar um pouquinho, converse com o irmão por telefone. Os jovens têm feito isso algumas vezes no sábado à noite, quando eles se reúnem pelo Zoom. Cada um faz um prato de doce ou salgado e cada um mostra aquilo que fez para o outro e depois cada um come na sua casa. Mas é uma forma também bem criativa de nos sentirmos unidos como igreja. Meu irmão, que o Senhor Deus esteja com vocês. Que o Senhor Deus esteja cuidando da sua vida e se tem alguém que precisa de alguma ajuda, que precisa de alguém para fazer algum trabalho que seja necessário fora, por favor, nos procure. Temos irmãos dispostos, temos irmãos prontos a ajudar. Que o Senhor Deus possa estar conduzindo a nossa vida nesse tempo. Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado a Deus pela Tua graça, Pai, obrigado pelo Teu amor por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, ó Deus, porque podemos confiar no Senhor, ó Pai, porque podemos, ó Deus, experimentar, ó Deus, essa transformação que o Senhor fez em nós, e podemos, ó Deus, ver de uma forma prática, Senhor, no nosso dia a dia, ó Deus, na vida da nossa igreja, na nossa comunhão como igreja e com aqueles que estavam distantes do Senhor, como o Teu amor por nós nos alcança, ó Pai, como esse amor, ó Deus, transforma a nossa vida, ó Deus, até mesmo muda, ó Pai, o nosso orgulho que muitas vezes nós temos. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela graça que Jesus fez, ó Deus, o sacrifício que Ele fez na cruz e nos alcançou, Pai. Obrigado por isso, Senhor Deus, e nós queremos, ó Pai, pedir que, através, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, através dos ensinos, ó Deus, da Tua palavra, o Senhor nos ajude, ó Deus, a crescermos, ó Pai, a experimentarmos, ó Deus, ainda mais forte, ó Pai, essa transformação que o Senhor quer em nós. Nos abençoa, Senhor, e nos guarde, Pai, durante essa semana. Que realmente, ó Deus, a Tua presença esteja sobre aqueles irmãos que necessitam, sobre aqueles irmãos, ó Pai, que estão passando por dificuldades, ó Deus, que a Tua boa mão esteja com eles, ó Pai, que a Tua igreja, ó Pai, também se una em oração, ó Pai, se una, ó Deus, em clamor ao Senhor pela situação do nosso país, pela situação, ó Deus, do mundo em que vivemos, ó Pai. Mas, ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, faça a diferença, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos, ó Pai, um novo homem, um homem de uma classe nova, Senhor. Alguém transformado pelo Evangelho, Senhor, com uma nova esperança. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença e rogamos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guarde, ó Deus, e nos abençoe, ó Pai, durante essa semana. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a santa consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe e dê uma ótima semana na presença dEle.